Deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. Hoje estamos aqui com Léo Amoni, grande articulista político do Última Hora, ele que liderou aí a juventude na Baixada Fluminense, foi coordenador de políticas públicas de juventude e vai colocar em pauta aqui um tema da hora, o tema que está aí refazendo as redes sociais, Exatamente. discutir política. Exatamente. Raul, primeiro, grande amigo, companheiro. A gente já se conhece há uns 17 anos. Nos conhecemos no movimento estudantil, num período que o movimento estudantil não somente seguia as pautas, né, importantíssimas para o país, como também pautava, né, o que seria discutido e através de transformações, né? Políticas públicas de juventude, que nós éramos juventude, então é necessário ser as políticas públicas de juventude, porque o jovem um dia vai se tornar adulto, né? Que Claro. somos nós, estamos no mercado e assim a coisa flui. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa discussão da escala, do final da escala de 6x1, né? Ralf também já foi um trabalhador de escala 6x1, eu também, e a gente sabe como é que é. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que busca o fim da escala 6x1 no Brasil e sugere mudanças significativas no regime de trabalho. A proposta reduz a jornada semanal de 44 para 36 horas, com a possibilidade, tá, pessoal? Isso é discussão. Possibilidade de implementar o modelo de 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso, sem redução de salário. Atualmente, a jornada 6x1 oferece apenas um dia de folga semanal. Nós que já trabalhamos assim, a gente sabe como é sofrível. É difícil você trabalhar, é difícil você descansar, é difícil você estudar para você, né, ascender na vida, e você ter uma vida social também, né, com seus familiares. E comum, tá? Essa escala 6x1 ela é comum em bares, restaurantes, né, e hospedagem. Fala comigo, Ralf. Vamos falar agora para os nossos telespectadores de última hora. O que você tem a falar a respeito Eu disso? acho que há tempos se perdeu a discussão pelos direitos dos trabalhadores Exatamente. no Brasil. Desde a eleição do Lula, os sindicatos foram sucateados, as lideranças sindicais foram participar do governo, ficou uma base medíocre, passando de pai para filho. Os sindicatos que elegiam bancadas de 10, 20, 30 deputados perderam a legitimidade, passaram a não eleger ninguém. Exato. As igrejas começaram a tomar esse espaço, as igrejas cresceram, os partidos políticos passaram a procurar mais os pastores que os líderes sindicais, porque eles perderam. Tinha uma época do governo que você ia a Brasília comprar carta sindical e dividir a base do sindicato em 5, 6. Era uma vergonha. E esse enfraquecimento causou a facilidade que o Temer teve para acabar com a contribuição sindical. Enfraquecer um enfraquecer, setor. E hoje você vê trabalhador defendendo contra o sindicato. Os trabalhadores contra o sindicato. Infelizmente, o sindicato é a única forma que tem do trabalhador conseguir seus direitos. Exatamente, a única forma Porque de adesão, né? eu vou chegar para o meu patrão pedir um aumento para mim. Como, né? Que Como? É desigual, né? O patrão e você agora aqui é desigual. Uma classe que representa 100, 200 trabalhadores, 1.000 trabalhadores, 2.000 trabalhadores, ir lá conversar para fazer a convenção coletiva, para pedir um aumento para... é muito mais fortalecido. Mas, infelizmente, o patrão agora, já a Fiesp, Associação Comercial de São Paulo, algumas entidades já estão falando, não, o caminho correto não é a escala 6, acabar com a escala 6.1, o caminho correto é a negociação coletiva, é o acordo coletivo. Mas como se enfraqueceu os sindicatos? Exatamente. Se os sindicatos não têm mais legitimidade? Isso. Vai negociar com o sindicato fraco é fácil. É. Agora, o papel, o que eu acho bonito nisso,
é que a esquerda, que de 3, 4 eleições para cá virou uma esquerda biológica, que defende mais gênero, cota, do que a sua raiz, que é buscar melhorias para o trabalhador. É porque, pessoal, o que acontece? A esquerda ela se perdeu. Foi necessário, sim, importantíssima a discussão de gênero e de cota. Ninguém é contra isso. Só que se perdeu porque, independente do seu gênero ou sua etnia, você é um trabalhador. E uma das pautas principais da esquerda no mundo, né, é a pauta em prol do trabalhador, que todos nós somos trabalhadores. Claro. Independente de gênero, independente de etnia, somos trabalhadores. Enfraquecendo, né, ela falou sobre enfraquecer os sindicatos, que de fato era onde os trabalhadores se uniam, porque, pessoal, é desigual. Você vai discutir ou você vai pedir um aumento para o seu patrão, é desigual. Você e seu patrão ali, você se sente até constrangido e coagido. Através de um organismo como o sindicato, né, o coletivo, através do sindicato, você consegue, né, discutir. O seu sindicato ele tem força suficiente para discutir melhores condições de trabalho e melhores salários. O debate hoje é tão raso. Isso. Que você vê o trabalhador falando mal do comunismo. Mas se não fosse a pressão do comunismo, a pressão da União Soviética em conquistar espaços na América e outros países para ter influência de mercado, para ter... Se não fosse, nós não teríamos 13º, nós não teríamos férias, nós não teríamos feriado. Luta trabalhista, São lutas, pautas trabalhistas. Isso é história. O que ele está falando aqui é história. Não, isso não é conversa fiada, não. Na Revolução Industrial, o trabalhador dormia na porta da fábrica. Isso. Era levantado na chibata. São fatos, pessoal. Era levantado na chibata. Não é argumento. Era levantado na chibata. Então, muito se lutou, e o comunismo nasceu junto com o capitalismo. Foram na mesma época da Revolução Industrial. E muito se lutou para se conseguir o que tem hoje. Hoje o cara está em casa sábado, domingo, acha que... Foi a troco de, eu sou bonzinho, de muita morte, de muito sangue. Exatamente, de a troco de muita morte, muito sangue de trabalhadores lá atrás. Que nós temos... Porque antes a escala era 14 horas por dia, ou mais, né? 14, chegava até 20 horas Às vezes 20 horas por dia de trabalho. Nem conseguia... Você vê aí os filmes que contam a Revolução Industrial, como que era, como acontecia. O pessoal trabalhava na área do carvão, nas minas. Era praticamente... e tinha um mercado de reserva, porque o capitalismo sempre... O capitalismo nunca gostou do trabalhador. O patrão, se puder, ele vai explorar. Não tem esse negócio. É importante ter o equilíbrio direita e esquerda. Equilíbrio, exatamente. Equilíbrio de forças, pessoal. Mas a política de esquerda e direita do Brasil hoje começou a se discutir outras coisas, tudo menos a pauta de melhoria do trabalhador. E essa proposta desse menino, primeiro deputado trans do Brasil, foi preciso um trans para voltar a fazer a esquerda discutir pauta dos trabalhadores. Exatamente. Que incrível isso, cara. O destino. Porque a deputada trans, você espera, né, quando você vem de um segmento da sociedade, que você apenas defenda aquele segmento da sociedade, né? O que se vê. O cara é um pastor, ele vai defender aquele segmento. Ele vem dos rodoviários, ele vai defender aquele segmento, por aí vai, né? Aí o que geralmente se espera, né, comumente, ela como trans, defender somente a pauta de gênero, né, que é bastante discutida, né? E ela demonstra que ela é além, ela vai além, ela faz o papel de deputada dos trabalhadores, como nós falamos no início. Independente da nossa etnia, independente do nosso gênero, todos nós somos trabalhadores, e ela está provando isso. Deu essa sacudida na esquerda e na direita também, tá? Porque tem muita gente que é de direita, de esquerda ou não. Como é que você não quer trabalhar de uma forma que você consiga descansar, que você consiga ter um tempo para você estudar, para ascender na vida, intelectualmente, socialmente, financeiramente, e ter mais tempo com a sua família? Tem gente com burnout. Eu conheço um jovem de 22 anos de idade que teve burnout. 6 por 1. Então, assim, Ralf,
Quer falar um pouco mais sobre isso, sobre a deputada trans, que ao invés dela trazer essa pauta de gênero, ela trouxe essa pauta para sacudir, né, a esquerda no geral e os trabalhadores. Claro, e isso está fazendo com que os jovens, os trabalhadores, começam a estudar o tema, começam Por favor, a pessoal, pensar. busquem. Foi um dos assuntos mais comentados na internet na última semana. Há quanto tempo isso não acontece? Só fica aquela bobagem de ficar discutindo as baboseiras que o Bolsonaro fala e a classe média que não gosta da Janja falando mal da Janja e a Janja também dando motivo para isso. Fica esse debate e esquece das pautas que podem trazer o benefício para o trabalhador. Exatamente. Seja ele de que gênero for, pessoal. Seja ele de que etnia for. Somos trabalhadores. Vamos entrar agora porque, como nós falamos no início, tem um setor, né? Tem um setor, pessoal. Não só da sociedade, tá? Por incrível que pareça. Tem gente que se mata trabalhando 6x1, tem burnout aí, ficou um louco. Quando vai olhar para a vida, na sua aposentadoria, se conseguir se aposentar, ele perdeu o convívio com os familiares, convívio social e adoece. Vamos falar sobre os impactos, né? O que a ala que é a favor fala dos impactos positivos e o que a ala que é contra fala dos impactos negativos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pode falar. Vamos iniciar com qualidade de vida. A gente está iniciando com os pontos positivos, tá, pessoal? Qualidade de vida. A medida pode melhorar a saúde física e mental dos trabalhadores, reduzindo o desgaste causado por longas jornadas e permitindo mais tempo para a vida pessoal e familiar. É o primeiro ponto do impacto positivo, Ralf. Bom, isso é notório e claro que a convivência com os filhos, a convivência com a família, traz melhorias para o psicológico da pessoa. Sim, totalmente. A gente vê aí filhos sendo criados pela televisão e pela internet. Porque o pai quase nunca pode estar presente. Infelizmente, pessoal. Então, a questão mais importante para mim é a de estar voltando a discutir pautas que realmente discutem a vida e melhoria do trabalhador, que é a base de toda a pirâmide. É isso. Não tem capital sem trabalho. Não tem capital sem trabalho. E desde que o Muro de Berlim caiu, desde que sucumbiu a União Soviética, nós vemos essa avalanche de perdas de direitos do trabalhador. Exatamente. Porque já não tem mais o instrumento de pressão. Isso. Porque já não tem mais o instrumento de pressão. Tinha uma adesão maior, né? As pessoas iam para a rua, né? Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. A verdade é essa. E, pessoal, vão para as ruas. É necessário nós irmos para as ruas. E a gente fala isso, muito fácil, não. Nós íamos para as ruas nos anos 90, início dos anos 2000, onde não existia internet da forma popular e nós levávamos bordoada, quantas vezes, né, para defender pautas trabalhistas, pautas que eram necessárias, entender que hoje em dia a gente tem uma vida melhor, que nós também defendemos muito, né, Rafa? E não tinha ninguém para filmar, não. Era uma mídia ou outra, a gente levava pancada pra caramba, movimento estudantil, muitas das vezes acompanhando os movimentos populares de base, como sindicatos, associações, sindicatos de professores, entre outros, porque um ajudava o outro, então nós podemos falar disso, né, Rafa? A gente não está falando fora, não. A gente aqui tem muita história. Vamos à rua, pessoal. Encontro Nacional dos Estudantes de Direito na Bahia, a gente cantando a ACM vai dar uma passagem para ganhar. Cercou, o Camburão cercou, bateu todo mundo. Bateu todo mundo, exatamente. E não tinha esse negócio, não. Ficava por isso mesmo, pessoal. Por isso mesmo. Vamos à segunda pauta do impacto positivo? Produtividade, pessoal. Estudos internacionais indicam que jornadas menores podem elevar a produtividade, já que trabalhadores mais descansados tendem a ser mais eficientes. E eu estava falando com o Ralf que eu já tive um bistrô, já tive uma cafeteria. E a nossa escala era essa, 5x2. As pessoas ficavam animadas, gostavam de trabalhar. Além do ambiente ser um ambiente excelente de trabalho, nós, né, nos ajudávamos, né? A pessoa, quando ela descobria que ela não precisava trabalhar final de semana, que ela tinha segunda a sexta, e ela tinha o final de semana para ir para a igreja dela,
para planejar uma pequena viagem, para descansar ou para estudar ou para ficar com a família, cara, era animador e as pessoas trabalhavam sim com mais, sabe, com mais vontade, com mais produtividade de fato. Vamos lá, Rafa, o que você tem para falar sobre isso, sobre produtividade? Já tem fábricas no ABC Paulista que funcionam dessa forma. Sim. E não atrapalhou em nada a produtividade das fábricas. Pelo contrário, se melhorou, menos acidente de trabalho. Evita acidente. O cara está descansado, pessoal. Imagina 6x1, 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 6x1. Chega um momento que a pessoa não consegue. E acontecem muitos acidentes, né? Sim, nos Estados Unidos já tem também muitas fábricas assim, na Europa. Essa escala já não é aplicada em muitas empresas. E o outro é o equilíbrio social, Ralf. Aqui um dos pontos que o pessoal considera como um dos impactos positivos. Alinharia o Brasil a práticas de países desenvolvidos onde a jornada média semanal é menor. Como é que é? Ele alinharia, colocaria a gente no mesmo patamar de igualdade, onde essa prática já é uma prática semanal menor. Alguns países desenvolvidos já têm essa prática, porque viram que dá certo. A maior reclamação, contando o outro lado da história, fazendo o lado do advogado do diabo, a maior reclamação das federações é que no Brasil existem quem gera mais emprego são as pequenas empresas. As pequenas empresas teriam que repassar o custo para o consumidor, o que valeria, por exemplo, um argumento da Associação Comercial de São Paulo, que se um produto custa 10, passaria a custar 12, porque seria repassado o valor para o consumidor. Aí a gente vê que é uma matemática que não bate, é uma matemática que não fecha, porque eu não sei nem de onde que eles tiraram essa estatística que os preços aumentariam de 10 para 12. Tem estudo, pessoal, dos dois lados. A gente está aqui para fazer esse contraponto, né? Com certeza. Entendeu? Porque nós já trabalhamos também na escala 6x1, a gente sabe toda a parte negativa, mas também a gente está olhando os dois lados, tá, pessoal? Por isso que a gente está chamando a reflexão, entendeu? Vamos falar da ala sobre os impactos negativos agora. Segunda ala que é contra essa redução na jornada, custos empresariais. Segundo eles, sem a redução proporcional de salários, as empresas podem enfrentar aumento significativo nas despesas com folha de pagamento, afetando principalmente micro e pequenas empresas. Mas por isso que tem que ser discutido, né? Uma forma de chegar num equilíbrio, né, Ralf? Dos custos empresariais. Sim. Há de haver muitas audiências públicas ainda, há de haver muitos debates, Sim. há de se fazer todo um arcabouço fiscal, todo um estudo de impacto econômico para se mudar a Constituição. Claro. E se mudar a lei. Porque isso não é de uma hora para outra, pessoal. Só é possível através de uma emenda à Constituição. Isso. Tá? O segundo ponto que eles consideram de impacto negativo é competitividade. Setores como alimentação, hospedagem alertam que a mudança pode comprometer a operação contínua de estabelecimentos e aumentar os preços ao consumidor final, reduzindo a competitividade no mercado internacional, Ralf. Como assim? Não, eu acho que até geraria mais emprego. Porque eu sou obrigado a contratar. Uma pessoa, naqueles 2 dias... Né? Agora, a discussão das centrais sindicais, que esse movimento não foi lançado por nenhuma central sindical, foi lançado por um ativista. Por um ativista, pessoal. Por um ativista. Por incrível que pareça. Que colocou a sua ideia e as centrais sindicais colocam que apoiam sim, desde que não tenham perdas salariais. Sim. Porque hoje já existe ganhos significativos e ele não quer retrocesso na questão dos direitos já adquiridos. Sim. E algumas entidades de classe
do patronal afirmam que teria que ter redução do salário. Então, a discussão está pautada em cima disso aí, se vai haver redução salarial ou não. Por isso a necessidade das discussões, necessidade das reuniões em Brasília, sindicatos, as pessoas se unirem, você mesmo dentro de casa, com o seu familiar, entendeu? Você falar sobre isso, entendeu? Criar essa adesão para essa pauta ela ficar cada vez mais popular, porque ela ficando cada vez mais popular, a gente consegue discutir e falar mais sobre ela para a gente chegar, né, num equilíbrio, né? Nem muito lá, nem muito cá, para nós chegarmos no equilíbrio. E o terceiro ponto, para nós fecharmos essa pauta deles acham, né, dos impactos negativos, é desemprego. Segundo eles, em vez de gerar empregos, alguns especialistas temem que a medida leve à automação ou redução de postos de trabalho para compensar os custos mais altos. Mas antes de você falar sobre isso, automação, pessoal, independente de escala 6x1, ou 5x2, ou 4x3, a automação já está aí. Ela é fato. As inteligências artificiais são fatos. E a automação também. Então, sinceramente, independente da escala, Ralf, a automação já está aí, pessoal, e não tem volta. O que você tem para falar sobre isso? Sobre Eu acho que a automação tira alguns postos de trabalho, mas cria outros. É isso. Então, a sociedade ela vive em constante mudança e é necessário se adaptar, se qualificar para encarar as novas realidades do mundo. Isso. Isso não influencia na questão da escala. Independente da escala, a automação está aí, né? E ela cada vez mais vai escalar, né? Então, a PEC, pessoal, ela está em estágio inicial de tramitação e precisa de aprovação em várias etapas no Congresso, tá? Antes de ser realmente implementado. Como nós falamos, tem todo esse trâmite, né? De discussão, enfim, lá em Brasília também. A proposta divide opiniões, com sindicatos apoiando a redução e entidades empresariais defendendo a manutenção das regras atuais, devido aos possíveis impactos econômicos. Para fechar, você tem algo mais para falar, Ralf, sobre isso, para a gente... É justamente essa questão. E deixar para vocês, não fechar. A gente fecha aqui, mas deixando a dúvida de vocês aí. Pensem sobre isso, o que vocês acham, leve essa discussão. É o liberalismo desenfreado que todos começaram a pregar, o fim do comunismo. O que isso impactou? Se vendeu quase todas as empresas estatais brasileiras, não melhorou o serviço em quase nada. Você vê aí países que não venderam suas estatais, tiveram o aumento da tecnologia da mesma forma, mas os telefones melhoraram, mas melhorou para o mundo todo. Vai na China, é comunista e está melhor a tecnologia. Exatamente. Você vê a China, por exemplo, de um século atrás e de hoje, você não tem nem o que falar. Isso não é questão de... Há 30 anos atrás... De liberalismo, comunismo. A tecnologia chega para alcançar todos. Independente do regime, independente... Então, o que se há de voltar é discutir realmente aquela que é a mola mestra da sociedade, que é o trabalhador. Exatamente. A mola mestra da sociedade é o trabalhador, independente de religião, raça, né, cor, etnia, gênero, não é verdade? É isso. E a pauta é essa, pessoal. Se querendo ou não, a pauta é essa. Quando você for pensar sobre essa pauta, não pense somente em você. Pense no seu filho que está na escala 6x1, ou seu marido, sua esposa, um parente, um amigo seu. Entendeu? Se a gente não pode, a sociedade, se adaptar, entendeu? A gente perde um pouquinho dali, ganha um pouquinho dali, mas pensando no próximo. Né? Deixa o pau torar. Deixa o pau torar. Porque de qualquer jeito o povo vai falar. É isso aí. Última hora. Notícia levada a sério.